A gente sempre vai fazer uma live mais ou menos das 8 às 9 horas, para que a gente possa ter esse conteúdo e ter o contato, que é importante, né, professor-aluno. Bom, é um pouco, uma hora por semana, se você parar para pensar, né? Então, vamos fazer dessa uma hora aí, uma hora bem regradinha mesmo, e caso de dúvidas, de perguntas, né? Está funcionando muito bem a caixa de mensagem de texto, de tempo em tempo o professor vai lendo, né? Então, se você tem perguntas, vai colocando ali na caixinha de texto, ou pergunta mesmo, não tem problema nenhum, é bom a gente ter esse contato forte aí, tá bom? Outra coisa também, pessoal, é que talvez vocês já tenham percebido que lá no AVA, a gente está colocando na pasta material os slides da nossa aula. E existe uma outra pasta, que é material complementar. Nessa pasta de material complementar, a gente está colocando um texto, que é basicamente aquilo que a gente está falando ali, e até um pouco mais do que dá tempo de falar na aula, né? Então, usa aquilo para você estudar tranquilamente, tá bom? Toda semana, a gente tem uma questão, que é uma questão de frequência, uma avaliação de frequência. Lá na avaliação de frequência, você vai responder uma questão que o professor está perguntando, e ela é relacionada à tua frequência na semana. No semestre passado, a gente, no fórum, ficava colocando lá, fulano presente, né? Já não tem mais isso. Agora você tem que fazer a questão de múltipla escolha relacionada a alguma coisa que a gente falou durante a aula. Né? E nessa semana, além da questão de frequência, a gente também tem uma questão valendo uma pequena nota. Tá? As duas perguntas são de múltipla escolha, tanto a de frequência quanto essa avaliativa, tá? E tem a ver com que é uma coisa que a gente vai falar aqui na aula de hoje. Bem? Então, não sei se alguém tem alguma dúvida específica. Caso não tenha, vamos começar então a nossa aula, né? E, em caso de dúvida, por favor, me interrompa, né? Tem alguém tentando participar aqui ainda, né? Vamos tentar colocar essa pessoa. CL, perfeito. Vamos então conversar um pouquinho do ponto que a gente parou lá na nossa semana passada. Vocês estão conseguindo ver os slides do professor, pessoal? Sim, tudo em ordem por enquanto. Beleza. Eu tô também. Isso, beleza. Deixa só o professor. E está aparecendo a tua lista de arquivos aqui dentro de uma A lista de pasta. arquivo. Agora está aparecendo os slides. Ainda não. Tá aparecendo Não? a lista de arquivos. Tem um que é prova, pode abrir ali, professor. Opa! Será? Deixa o professor resolver isso, os probleminhas técnicos aqui, né, pessoal? Tem um tilt aqui no computador. Enquanto os probleminhas técnicos acontecem aqui, ó, o professor vai falando com vocês, né? Deixa eu só permitir as pessoas entrarem aqui. A gente estava conversando na semana passada sobre os conceitos, preceitos básicos da microbiologia clínica, né? A gente está passando por um momento aí, deixa eu ver. Está passando por um momento bem específico que é a pandemia, né? Agora sim. A gente está passando por um momento bem específico que é a pandemia, né, pessoal? E a gente agora, mais do que nunca, precisa da microbiologia clínica para a gente não só focar no diagnóstico laboratorial, algo que a gente vai enfatizar bastante nas nossas próximas aulas, né? Mas também na identificação dos sinais de cada doença. Cada doença tem uma conjuntura de sinais, né? A gente aqui, por exemplo, nessas próximas semanas, vai falar um pouco sobre doenças do sistema digestivo, respiratório, nervoso, as infecções sexualmente transmissíveis, doenças virais, e depois a gente vai enfatizar mais as doenças dos fungos, doenças sistêmicas, doenças superficiais, né? Algo que faltou na microbase. A gente não teve tempo de falar sobre fungos, né? Já se sabia que a gente ia ter nessa disciplina um tempo para falar sobre isso, tá? Mas hoje a gente não vai falar disso. Hoje, a gente vai fazer uma bela revisão dos principais fatores da célula bacteriana. Algo que faltou para a gente, por exemplo, que faltou não, que a gente acaba se esquecendo, né? Porque a gente teve a micro básica lá 2 anos atrás, tá? Se a gente agora vai voltar a falar de bactérias, principalmente de doenças bacterianas,
a gente tem que revisitar alguns temas que possivelmente a gente esqueceu. No mesmo filme que a gente acha legal, assim, às vezes você já esqueceu, né? Um filme que você gosta bastante, você perde os detalhes. Então, imagine o conteúdo de estudo, tá? Daqui a pouquinho o professor vai adicionando as pessoas que pedem para entrar, tá? Olha só, pessoal. A primeira coisa que a gente vai conversar agora é um pouquinho sobre a morfologia bacteriana. Você deve lembrar que as bactérias são as primeiras células que surgiram no planeta, né? E a gente não tem um tipo de célula apenas, né? Existe uma diversidade muito grande de formatos de bactérias. Para a nossa disciplina aqui de microclínica, só algumas importam, né? Nem todas as bactérias são capazes de causar doença. Então, a primeira frase aqui desse slide é muito importante, né? A gente fala lá na parte básica do curso de farmácia que tem dois tipos de célula. As primeiras que surgiram, que são as procariontes, são os tipos mais simples de célula. São as bactérias, por exemplo, né? As bactérias são células procariontes. As células procariontes são células que não têm tanta estrutura assim como a nossa. As nossas células são bem complexas. As bactérias não têm essa complexidade. Isso tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Qual que seria a vantagem da bactéria? Por ter uma estrutura tão simples assim, ela é uma célula que se multiplica muito rápido. É por esse motivo que a gente, lá na aula prática, conseguia colocar numa plaquinha de cultura um pouco de bactéria e no dia seguinte ela estava cheia de bactérias, né? Milhões de bactérias tinham crescido ali. Tá? Outra coisa também é que quando uma bactéria patogênica, uma bactéria que causa doença, cai no seu organismo, ela também vai se multiplicar bem rápido, né? Pensa, por exemplo, uma Streptococcus pyogenes, uma bactéria que causa dor de garganta, faringite, né? Deixa ela cai numa criancinha, por exemplo, em 48 horas, o tecido, o epitelial aqui da região oral da criancinha, ele está tomado de pus, produção pela bactéria. A bactéria se multiplicou bastante ali, tá? Aqui a gente tem uma foto de computador, né? Várias espécies de bactérias. Você pode ver aqui que a gente tem essa massa azul, essa massa roxa, enfim. Isso aqui é colorido por computador, né? Mas a gente percebe que num punhado de terra, como esse aqui, você tem uma diversidade absurda de micro-organismos, né? E bactérias se encontram em tudo que é lugar, tá? Delas, inclusive, do nosso organismo, que são da microbiota. Né? Nós, por exemplo, espalhados pelo nosso organismo, a gente tem aquelas bactérias que a gente chama de bactérias do bem. Né? Elas não são do bem, elas não são tão boazinhas assim. Mas são bactérias que convivem com a gente. Né? Geralmente não nos trazem problemas. E até mesmo algumas vantagens. Né? Tem, por exemplo, a população de bactérias do intestino. A gente conversou lá na microbásica que elas auxiliam você a fazer digestão, elas secretam vitaminas, que é o complexo B para a gente. Né? Tem as bactérias da pele, que preenchem todo o nosso espaço, previnem lesões, né? Lesão solar, por exemplo. Então, tem muitas vantagens. Bem, pessoal? Mas também temos aquela população de bactérias que a gente chama de bactérias patogênicas. Né? Aqui, para a gente, de interesse médio, 3 tipos de bactérias são os mais relevantes. Todas as doenças que a gente vai falar nesse semestre aqui são causadas por um desses 3 tipos aqui. Primeiro, as bactérias que a gente chama de cocos, né? São aquelas bactérias em formato de bolinha, né? As bactérias em formato de cocos, elas são as bactérias bem abundantes na nossa pele, por exemplo, né? No nosso sistema respiratório. Então, existem alguns nomes que a gente conversou já no passado, que vão começar agora a voltar para vocês, né? Staphylococcus, por exemplo. Né? Staphylococcus são as bactérias em formato de cocos, bolinhas. Streptococcus, micrococcus, enfim. Aí a gente tem um segundo tipo de formato, que são as bactérias em bacilo. Bacilo seria um bastão, um bastonete, né? Aquelas bactérias que a gente tem, por exemplo, no nosso intestino, né? As bactérias que a gente chama de enterobactéria, né? Enterointestino. Né? A gente tem uma microbiota, uma população muito rica no nosso intestino de bactérias. A maior parte dessas bactérias são bacilos. Lá no Yakult, nós tomamos pelos lactobacilos vivos, né? Também temos bactérias em bastonete ali no produto. Tá? E para finalizar, a gente tem as bactérias em formato de espiral, as bactérias espiraladas, né? As bactérias espiraladas, elas têm esse formato de curvatura, né? Várias curvas. E nós temos muitas bactérias patogênicas nesse estilo, né? A gente tem, por exemplo, a bactéria da sífilis, treponema pálido, por exemplo.
A gente tem leptospira, bactéria que causa leptospirose, enfim, nós temos alguns patógenos. Tá? Não existem apenas esses tipos principais. Cada subtipo principal de bactéria, ele é responsável por um subtipo, um padrão, né? Que a princípio a gente não vai ter que ficar decorando esses tipos de padrão, né? Só a gente tem que saber que eles existem. Tá? Por exemplo, a gente tem aqui nos próximos slides alguns subtipos. Primeiro, a gente observa aqui, ó, morfologia bacteriana, os copos, né? Então, a gente tem aqui do lado direito uma microscopia eletrônica. Lembre-se que microscopia eletrônica não é aquela do laboratório que a gente vai, né? A microscópio eletrônico ele é mais sofisticado, então ele consegue aumentar mais a imagem, tá? A gente tem aqui mostrando alguns subtipos, né? Por exemplo, bactérias copo em estilo diplococo. Diplo 2, né? Então, toda vez que a bactéria se divide, ela forma dois gruminhos, duas bolinhas, ela não se separa. Então, ela vai ficar aos pares, tá? Existe uma bactéria, por exemplo, que causa pneumonia, pneumococo, por exemplo, que é uma bactéria em estilo diplococo. Você faz um esfregaço de material, seja um lavabo brônquico, por exemplo, a pessoa está tossindo muito forte, produz secreções, né? E você observa esse formato de diplococo aqui, ó, os copos aos pares. Outro subtipo que a gente tem, né, são os streptococcus. Né? Os streptococcus são essas fileirinhas, essas cobras formadas por bolinhas. Né? A gente falou aqui, por exemplo, Streptococcus pyogenes, né? Streptococcus agalacti, são espécies de bactéria de cocos que são capazes de causar infecções de garganta, né? Infecções bem fortes do sistema respiratório. Aí a gente tem, por exemplo, esse formato de tetra, de sarcina, como a gente tem aqui, ó, cocos agrupados em 4, né, tetra, e agrupados em 8 grumos. E o tipo mais importante, talvez, desse slide aqui, ó, que são os estafilococos. Né? Você pode ver que a gente fala que ela tem um formato de cacho de uva. Tá? Existe uma bactéria muito relevante que a gente já chegou a conversar, que são os Staphylococcus aureus. Né? Eu não sei se você lembra, mas a gente falou que o Staphylococcus aureus é uma bactéria que pode estar presente na nossa pele e nas nossas fossas nasais, né? São bactérias que têm potencial de causar vários tipos de doença. Quando você tem uma lesão, por exemplo, você causa uma lesão, um corte, uma queimadura, por exemplo, né? Uma abrasão, um arranhão. A Staphylococcus aureus que está aqui, ela tem um potencial de causar doença. Então, ela pode produzir lesões com pus, por exemplo, e ela pode até causar lesões mais graves, né? Como, por exemplo, invasão do espaço interior do teu organismo. Geralmente, você deve reparar, né? A gente tem várias lesões com pus na nossa pele. É normal você ter lesões com presença de pus na pele, né? O que é o pus? O pus é um material que é uma mistura de células de defesa que morreram, porque estavam tentando combater a bactéria, e estafilococcus na maior parte dos casos, né? Existe até uma palavra que a gente usa que se chama piogênico. Piopus, gênico formação, né? Aproveitar até para, enquanto eu adiciono pessoas que querem entrar aqui, ó, eu escrevo na nossa caixinha de texto, é assim, ó, piogênico, né? Uma lesão piogênica é aquela capaz de produzir pus. E os estafilococos fazem bastante isso, né? Se você um dia desses tiver uma lesão com pus na pele, provavelmente a gente está falando de estafilococo, tá? Continuando aqui, pessoal, falando sobre esses formatos principais que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui agora bastonetes, ou os bacilos, tá? A gente também tem algumas fotos de microscopia eletrônica mostrando para a gente alguns subtipos, né? E você pode ver que a gente tem bacilos em formato isolado, aqueles que a gente normalmente encontra no nosso intestino, e a gente também tem esses formatos em pares, né? Formatos agrupados em 4, streptobacilo, quer dizer, uma corrente de bastonetes. Né? E a gente também pode ter um formato chamado de coco-bacilo, que é uma mistura de cocos e bacilos. Tá? Um exemplo que a gente tem de doenças causadas por bacilos são as diarreias infecciosas. Né? A gente falou ali no começo da aula que a maior parte das bactérias do nosso intestino são bacilos. Né? Então você deve se lembrar que lá no nosso intestino a gente tem um grupo de bactérias que são chamadas de enterobactérias. Novamente, eu vou aproveitar aqui nosso
nossa caixa de mensagens aqui, né? Para escrever para vocês, ó. Enterobactérias. Tá? As enterobactérias são aqui, ó. Entero igual intestino, tá? E bactérias, obviamente, os micróbios. As enterobactérias, elas são bactérias que já se encontram no nosso intestino. Todos nós temos as enterobactérias, mas as enterobactérias são bactérias que têm uma chance, elas têm o potencial de causar doença, né? A gente, por exemplo, falou de alguns nomes que você possivelmente vai lembrar. Escherichia coli. Lembra de Escherichia coli, pessoal? Era um bacilo que a gente tem no nossa microbiota, né? Que se encontra nas fezes. Ela é uma bactéria exclusiva das fezes. Se você tem um alimento, por exemplo, se você tem a água da praia, por exemplo, uma água potável que você vai beber, e ali tem a presença de Escherichia coli, só pode ter uma explicação. Houve contaminação fecal, né? Houve contaminação de alguém que contaminou aquela água com fezes, o esgoto que entrou em contato com aquela água. Não tem outra explicação, né? Se eu trouxesse aqui um bolo para a gente comer e a gente tem ali um isolamento, alguém fica curioso, vou ver o que tem aqui dentro, né? Faz um isolamento e a gente detecta ali Escherichia coli, só tem uma explicação, né? Contaminação por fezes. Por isso que a gente fala que Escherichia coli é um marcador, ou seja, é um indicativo direto do que aconteceu com a tua amostra. Isso é interessante para a gente, né? Existe, por exemplo, é muito comum lá nos Estados Unidos, surtos de diarreias infecciosas, né? Lá o pessoal tem o costume de fazer bastante churrasco com carne moída, né? A gente, por exemplo, gosta de assar carne, por exemplo, quando a gente se encontra com um amigo, né? Lá eles têm o costume de fazer hambúrguer, né? Na churrasqueira mesmo. Mas eles têm o costume de comer o hambúrguer muito mal passado, né? Quase que a vaca mugindo ali ainda na carne, né? Bom, acontece que é comum carnes moídas, dependendo da região do boi, elas virem contaminadas com fezes do boi. É estranho, nossa, professor, que nojento. Infelizmente, pessoal, a carne moída geralmente é feita com a carne de menor qualidade, né? A carne muito próxima do intestino, tá? Próxima da região anal, enfim. E se você não assa, se você não faz o cozimento desse alimento, ela pode vir contaminada, sim, por patógenos que estavam nas fezes daquele animal, né? Então, as pessoas desenvolvem surtos muito sérios de diarreia, tá? Eu estou falando da Escherichia coli, mas tem outras, como a Salmonella, como a Shigella, que a gente vai conversar mais para frente, tá? Eu tenho esse terceiro tipo de formato aqui, ó, que é o formato em espiral, né? A gente pode ver aqui que a gente usou algumas técnicas de coloração, isso aqui são técnicas de fluorescência. A gente pode ver, ó, a gente utilizou lipídios e proteínas que vão se ligar à parede dessas bactérias para deixá-las nessa cor bonita. Então a gente tem, por exemplo, bactéria aqui Vibrião, que é um espiral bem pequenininho, como o Vibrião da cólera, por exemplo, muito comum em águas poluídas, tá? A gente tem essa bactéria aqui, que seria um espirilo, então a gente tem o treponema, bactéria que causa sífilis, né? Uma das doenças sexualmente transmissíveis mais comuns hoje no mundo, tá? E a gente tem a bactéria mais alongada aqui, ó, que se chama espiroqueta, leptospirose, aquela bactéria que se encontra nos rins de ratos, e toda vez que tem uma enchente, uma concentração grande de roedores no lugar, o contato da urina do rato com a nossa pele, por exemplo, já é capaz de fazer a gente desenvolver a doença. Como ela tem esse formato de curva, ela consegue fazer um formato de parafuso e penetrar até mesmo na pele íntegra. Não precisa nem ter uma ferida para isso acontecer, tá? Mas tudo isso a gente vai enfatizar mais no seu devido tempo. A gente não vai falar tanto disso agora ainda, né? É importante que você saiba que, de interesse médico, causando doenças, existem 3 formatos: cocos, bacilos e espirais. Ok? Bom, vamos lá então. Hoje, a gente vai revisar um pouco algo que a gente conversou lá na microbase, que vai ser fundamental para a gente conversar hoje, porque nas próximas aulas a gente vai ter que estar bem afinado como é a estrutura de uma bactéria, para a gente entender como ela causa doença. Né? Talvez vocês lembrem, eu falei para vocês que uma bactéria, a parede, a estrutura de uma bactéria, ela pode ser comparada, por exemplo, a um computador, pode ser comparada a um carro, né? A gente tem, por exemplo, computadores de todos os tipos, desde computador bem velho, tipo do professor, por exemplo, né? Até um computador bem sofisticado, né? Então, placa de som, placa de vídeos bem novos, né? Computador rápido, potente. Carro é a mesma coisa. Eu tenho desde um carrinho velho
até um carro de luxo esportivo, cheio de acessórios, né? Bactéria é a mesma coisa. Eu posso ter bactérias bastante simples, que não tem tantos adereços assim, até mesmo uma bactéria bem tunada, uma bactéria carregada de estruturas, carregada de peças, de enzimas, né? Aqui, por exemplo, nesse slide, eu tenho um bacilo, concorda comigo? Uma bactéria que está alongada, né? A gente tem, por exemplo, o desenho esquemático, e a gente tem aqui na direita o desenho representante dela, como ela é de verdade, lá no microscópio eletrônico, né? Bom, essa bactéria aqui é uma bactéria bem tunada, quer dizer, ela tem muitas estruturas, né? Ela está afiadíssima. A gente tem algumas coisas aqui que vão ajudar essa bactéria a sobreviver, a bactéria a procurar alimento, a se dividir mais rápido, né? E até mesmo ter chance de ter algumas características especiais, né? Existe uma palavra que a gente vai falar bastante aqui nos nossos encontros, que se chama fatores de virulência. Era uma palavra que a gente já conversava lá na microbase, né? Mas lá não tinha tanta importância para a gente essa palavra. A partir de agora, que a gente vai falar de diagnóstico de doenças, mais focado, né? Essa expressão aqui tem uma importância muito grande para a gente, né? O que são fatores de virulência? Virulento é tudo aquilo que é perigoso, causa doença, né? Então, os fatores de virulência são, como o próprio slide diz, componentes estruturais e químicos do micróbio que aumentam o potencial de patogenicidade, ou seja, aumentam a chance de causar doenças. Em outras palavras, são as armas que os micro-organismos têm. Eu tenho, por exemplo, vários tipos de bactérias. Eu tenho bactérias que têm mais fatores de virulência do que outros. Uma bactéria que é uma bactéria perigosa, que representa risco de causar doença no gente, certamente é uma bactéria que tem muitos fatores de virulência. Aquela bactéria do hambúrguer que eu acabei de falar, Escherichia coli, né? Escherichia coli, ela é uma bactéria que tem bastante fatores de virulência. Não é certo que ela vai causar doença em você, mas ela tem muitas chances de fazer isso. Por quê? Ela conta com enzimas, ela conta com algumas proteínas de estrutura que acabam facilitando a invasão, a multiplicação, né? Elas acabam facilitando a fuga do sistema imune, enfim, muitos critérios vão entrar nesse jogo. Tá? Aí você pergunta assim, nossa, professor, mas você está falando da Escherichia coli, né? Essa bactéria do meu intestino, mas todo mundo tem Escherichia coli. Né? Por que até hoje eu nunca adoeci tendo essa bactéria? A gente tem que lembrar que existem alguns subtipos de bactéria, né? Então, a Escherichia coli que se encontra aqui no nosso intestino, ela é uma bactéria que não causa problema. Mas a gente tem as versões patogênicas dessa bactéria. Essas versões patogênicas, que nem todos nós temos, elas sim possuem mais fatores virulentos. Talvez alguns de nós tenhamos, né? Mas como a gente está com uma saúde boa, saúde intestinal adequada, o sistema imune funcionando corretamente, essas bactérias ficam sob controle, né? Mas basta alguma coisa sair desse equilíbrio, você, por exemplo, começa a se alimentar pior, né? Algumas semanas depois, à medida que os nutrientes vão faltando, algumas deficiências nutricionais vão acontecendo, você vai criando espaço para que essa bactéria se multiplique mais e cause problema. Né? Outra coisa que é muito comum nos dias de hoje, né? Essa vida agitada que a gente tem, cobrança, por exemplo, com todos os estudos, trabalho, né? Essa insegurança com a pandemia que a gente tem, ansiedade profissional, será que, né, meu emprego está estável? Será que a minha família está tudo bem? Tudo isso vai criando o que na gente? Vai criando estresse na gente, né? Pesa. O homem, o ser humano do século XXI, é um ser humano com muita pancada, muita carga, né? Tudo isso vai afetando a nossa saúde, não tem dúvida. E às vezes vão surgindo brechas ali para esses patógenos invadirem o nosso corpo. Ok? Ah, professor, você falou ali de patógeno, né? Eu esqueci o que é essa palavra, professor. O que são patógenos, né? Patógeno, pessoal, aproveitando aqui a caixa de texto, né? Ó, patógeno significa o quê? Significa bactéria capaz de causar doença. Bactéria capaz de causar doença. Quando alguém fala para vocês, eu ontem tive um patógeno no meu alimento, né? Então, lá no alimento tinha um patógeno capaz de causar doença. Bom, pessoal,
Aproveitando aqui o fato de algumas pessoas terem chegado um pouco mais tarde, etc., né? Tem alguém que tem uma dúvida até o momento, gostaria de fazer uma pergunta, pode usar a caixa de texto agora, ou pode também perguntar presencialmente. Tudo tranquilo? Esse patógeno seria somente bactéria, não vírus e não fungos. Edson, fungos, bactéria e vírus, qualquer coisa, tá? Por exemplo, Tá. qualquer coisa, protozoário, fungo, o professor falou, ali bactéria, dá a impressão que só bactéria. Não, qualquer coisa, né? O coronavírus é um patógeno, por exemplo, um patógeno respiratório, tá? E essa virulência aí seria um poder de multiplicação desse patógeno? Também, também. A virulência seriam armas, né? Então, eu vou falar para você assim, ó, o Staphylococcus aureus, ele produz uma toxina que te causa convulsão. Então, ele é virulento porque ele produz essa enzima, não é verdade? A Escherichia coli se multiplica muito rápido. Então, ela tem um fator a mais, né? Não só se multiplica rápido, mas várias coisas, tá? Vários tipos de arma. Então, virulento, então, ele não seria sinônimo de vírus, não? Fora? Virulento, não. É Seria mais curioso sinônimo isso. de multiplicação e de potência de agir. De perigo, isso mesmo, né? O Edson, você não está errado, né? A virulento veio de vírus. Tá? O que significa vírus em latim? Significa veneno, né? Então a gente pode falar assim, ó, virulento, ele é venenoso. Deu para entender? Tá, beleza. Valeu. Beleza, valeu. Né? Bom, qualquer pergunta, pessoal, pode interromper o professor no meio da aula, né? E você pode usar aí o campo de mensagens para a gente conversar. Tá? Bom, vamos continuar então nosso encontro, né? A gente estava falando aqui dos fatores de virulência e a partir de agora a gente começa a relembrar algumas estruturas que existem na bactéria e que vão ajudá-la a ser patogênica, né? Ou vão ajudar o bichinho a sobreviver. A primeira coisa que a gente vai falar é parede celular. A parede celular é uma das coisas mais importantes dos micróbios. A gente pode ver aqui, ó, tem uma definição do que é a parede celular. É uma estrutura complexa e rígida que vai dar forma para a célula bacteriana. Eu estava falando, por exemplo, que a gente tem ali de interesse para a gente, aqui nas doenças, né, bactérias de cocos, bacilos e espirais. Essas bactérias só têm esses formatos porque a parede celular está dando esse formato. É um muro de tijolo que protege, né, que dá o formato para a bactéria. Bom, qual que é a importância clínica que a gente tem da parede celular? Isso é muito importante. A gente está falando de doenças nesse semestre agora, né? A gente tem muitas bactérias que usam a sua parede celular para que ela possa invadir o nosso organismo, né? E boa parte dos antibióticos que nós vamos conversar aqui nesse semestre, né? Acredito que vocês até o momento não tenham estudado muito antibiótico, né? Nós vamos falar sobre antibiótico aqui em aula, né, pessoal? Boa parte dos antibióticos ele vai agir diretamente na parede celular. Por isso que é tão importante a gente saber o que é a parede celular, né? Por exemplo, a penicilina. Os grupos da penicilina, a gente tem mais de 200 tipos de penicilina, né? É um antibiótico que vai agir na construção da parede celular. A penicilina é uma molécula que vai se ligar à enzima que constrói a parede celular. Se você, por exemplo, mata o pedreiro, né, não tem como o muro crescer. Se você mata a enzima que constrói o muro da bactéria, o bicho, não tem como ele continuar a parede, ele se quebra. Né? Então, olha a importância que a gente tem aí dos antibióticos na produção da bactéria. Né? Bom, a gente tem aqui a foto, por exemplo, a gente pegou uma bactéria, um bacilo, concorda comigo, formato de bastão, né? E eu fiz aqui uma abertura nele. Peguei uma faquinha, cortei, né? E a gente fez nessa abinha aqui, ó, um zoom. O que a gente está vendo aqui, pessoal? A gente está vendo aqui um muro de tijolos, né? Esse muro de tijolos aqui é a parede celular da bactéria, né? Você tem aqui uma composição química que se chama peptídeo-glicano. Peptídeo-glicano é uma molécula gigante, bem complexa, feita de proteínas de carboidratos, né? É o peptidoglicano que confere essa resistência à parede celular das bactérias, né? Quando uma pessoa, por exemplo, tem uma doença dentária, cárie, por exemplo, né? Eu, infelizmente, tenho uma propensão a ter bastante cárie, mesmo escovando os dentes e tal, o professor tem bastante cárie, né? Algumas pessoas têm cárie. O que é a cárie? Cárie é um tecido que é uma mistura de restos de alimento, de bactéria, né? E por que parte dessa estrutura é tão dura na cárie, né? Você tem o peptidoglicano, a parede celular da bactéria, que faz parte dessa crosta que é bem dura, né? Você pode perceber que
Embaixo da parede celular, você tem essa fatia de pão aqui, né, em amarelo. O que é isso aqui, pessoal? É a membrana plasmática. A gente não pode esquecer que todas as células têm membrana plasmática, né? Aquela estrutura mais externa. No caso das bactérias, a gente tem a parede celular na frente, acima da membrana celular das bactérias. Tá? E aqui a gente tem um momento na nossa aula que talvez seja o momento mais importante dela. Tá? A gente falou, por exemplo, que existem vários tipos de bactéria, e até mesmo vários formatos, né? Coco, bacilo, enfim. Existe uma divisão, uma classificação que é muito importante, muito relevante para quem está nas análises clínicas. Que a gente tem dois tipos de parede celular. Tá? Existe uma coloração que a gente utiliza no laboratório, que inclusive a gente fez uma ou duas vezes. Né? É a coloração de Gram. Né? Essa coloração de Gram é tão importante que a gente lá na microbásica trabalhava com isso e a gente volta a falar dela. Todos os laboratórios do mundo, pode ser o laboratório mais sofisticado de microbiologia que exista, né? Eles continuam fazendo coloração de Gram, porque é uma técnica que é muito adequada, né? Há 200 anos atrás, um microbiologista, que é o Christian Gram, dinamarquês, né? Ele percebeu que quando a gente usa uma série de corantes que a gente usava para tingir roupa no passado, né? A gente pode colorir, algumas bactérias ficavam no formato final na coloração roxa, outras bactérias ficavam numa coloração rosa, né? Por que algumas ficavam roxas, outras ficavam rosas, né? Percebeu-se mais tarde que essas bactérias têm diferenças na parede celular. Essas diferenças fazem com que umas fiquem roxas, outras fiquem rosas, né? Mas pra gente, não importa, né, a cor que a bactéria vai ficar. O que importa é o seguinte, existem consequências. É importante você saber o que você tem ali, aquela amostra biológica, se trata de uma Gram positiva ou se trata de uma Gram negativa. Né? As bactérias que ficam em formato de coloração roxa são bactérias chamadas de Gram positivas, quer dizer, são positivos para o violeta genciana que tem, para o corante que tem no kit. As bactérias Gram negativas são negativos para o corante que tem no kit. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem, vamos relembrar como se faz a coloração de Gram e executá-la novamente quando a gente estiver naquela semana de aula prática, aqui nesse semestre. Né? A coloração de Gram, então, foi aí mais de 200 anos desenvolvida pelo Hans Christian Gram, né? E é uma bateria de colorações, né? Que a gente utiliza aqui primeiro cristal violeta, né? Lembra que vocês ficavam lá, pessoal, no laboratório, lá, uma pessoa com o celular, outras pessoas com engano e tal. Parece que foi ontem isso, né? Mas já faz 2 anos, tá? Então, olha lá, a gente tem cristal violeta, que a gente pingou por 1 minuto. Depois a gente colocava iodo, né? Então, o cristal violeta é o corante, para ver se vai ficar roxo ou não. Aí a gente usava iodo, o LOL, por exemplo, que é um fixante, para que fixe a cor da célula bacteriana. Aí a gente usava o álcool para tentar descolorir, né? Se a gente não tem uma bactéria Gram positiva, ela vai perder a cor. E, por final, a gente usava um outro corante, que é a safranina. A safranina pintava as bactérias Gram negativas que perdiam a cor roxa. Então, no final das contas, a gente tem esse pedaço aqui, ó. Quem é Gram positivo, fica roxo. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, cocos Gram positivos, bolinhas roxas. Mas eu também tenho bastões rosas, ou seja, bacilos Gram negativos. Tá? Você se pergunta assim, nossa, professor, mas o que importa a coloração de Gram na prática? Né? Ela é muito importante, pessoal. A gente daqui a pouquinho vai entender que quando a gente fala de diagnóstico de doenças, é importante você saber se o que você tem naquela pessoa infectada se trata de um agente, um patógeno Gram positivo ou Gram negativo. Isso vai influenciar diretamente no tratamento da doença, a escolha do melhor tratamento. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem nesse slide aqui, ó, a parede celular de uma bactéria Gram positiva. Tá? O que uma bactéria Gram positiva tem de relevante? Bom, ela tem uma parede celular mais grossa. As bactérias Gram positivas, elas têm uma quantidade maior de peptidoglicano na sua membrana. E elas também têm algumas moléculas que a gente chama de ácidos teicoicos, que a gente se encontra aqui nessa estrutura. Né? Os ácidos teicoicos podem ser usados para a gente diferenciar quimicamente entre as espécies de Gram positivas. Tá? Então, você pode observar, para a gente resumir esse desenho aqui, ó, você pode ver que existe por baixo dessa fatia, uma fatia em amarelo. Isso aqui é a membrana plasmática.
Acima da membrana plasmática, você tem esse quadrado aqui, esse cubo, que é o quê? Que é uma fatia da membrana da parede celular. Aqui na gram-positiva é mais espessa. Mais importante do que a gram-positiva é a gente estudar um pouco da gram-negativa. Por que a gram-negativa é mais importante de ser estudada? A gram-negativa, além de ter uma parede celular, inclusive ela tem menos parede celular, você pode ver aqui que a fatia laranja é menor, na gram-negativa, né? A gente tem uma camada adicional por cima. As bactérias gram-negativas, elas têm uma membrana na parte externa, por fora, chamada de membrana externa. Né? Então aqui você pode ver nessa representação da direita, aqui, ó, a gente tem essa fatia amarela de baixo, que é a membrana plasmática. Aí a gente tem esses cilindros aqui em laranja, que são os peptidoglicanos da nossa parede celular. Mas aqui que vem a parte importante. Você pode verificar que existe uma fatia amarela em cima da parede celular e que você não encontra na bactéria gram-positiva. Essa aqui é a membrana externa. Tudo bem, professor. Qual que é a importância da membrana externa para mim? Né? A membrana externa, ela faz com que as bactérias gram-negativas sejam mais virulentas do que as gram-positivas no geral. Ou seja, tem um potencial de causar doença maior do que as gram-positivas. Né? Eu vou aproveitar aqui essa nossa caixa de texto para a gente enfatizar isso aqui, né? Para eu escrever para vocês aqui, né? Então, olha só, membrana externa. A membrana externa, ela é membrana externa, ela é das gram-negativas. Tá? O que importa, professor? A gram-negativa ter membrana externa. É muito importante para causar doenças nas bactérias gram-negativas. As membranas externas, elas são recheadas com enzimas de resistência. Talvez você lembre que eu falava isso para você lá na microbásica, né? A membrana externa, ela é recheada com, então, ela possui, né? Possui gel com enzimas de resistência. Isso aqui é muito importante. Por quê? A gente não está falando que a gente pode usar os antibióticos para destruir as bactérias? Estamos falando, né? Por exemplo, eu acabei de citar a penicilina. Eu falei para vocês que a penicilina, a função dela é destruir a enzima que constrói a parede celular, não é verdade? Se eu uso penicilina na gram-positiva, eu detono a gram-positiva, acabo com ela. Porém, se eu vou usar a penicilina, a amoxicilina, por exemplo, contra a gram-negativa, a gram-negativa tem essa membrana externa com gel de resistência. Ela tem uma enzima chamada penicillinase. Penicillinase. O que é penicillinase? É uma enzima da gram-negativa que vai destruir, cortar a penicilina. Aí eu pergunto para vocês, funciona você tratar uma diarreia com penicilina? Não. Por quê? Porque a diarreia é causada por uma bactéria gram-negativa. Penicilina vai atacar a gram-negativa, não funciona, porque ela tem membrana externa cheia de enzimas contra antibióticos. Né? Então, quando você fala do tratamento de bactérias gram-negativas, geralmente a gente tem uma camada de dificuldade a mais, porque elas têm essas enzimas de resistência. Né? Além dessas enzimas de resistência, que a gente encontra na membrana externa, a gente encontra um gel chamado periplasma, né? Então, gel que está na membrana externa se chama periplasma, ok? A gente também tem um problema. A gente tem uma molécula chamada lipopolissacarídeo. Vou escrever aqui, ó, lipopolissacarídeo. O lipopolissacarídeo é uma molécula que a gente pode ver no próprio slide, né? Que a gente vê aqui, ó, esses fiozinhos em azul que estão na minha parede externa da bactéria. Essas moléculas aqui, elas são chamadas de endotoxinas. O que é isso? Ela é uma toxina. Quando o teu sistema de defesa destrói uma bactéria gram-negativa, ela vai liberar essa molécula, esse LPS, o lipopolissacarídeo. O lipopolissacarídeo, ele é capaz de iniciar febre alta, convulsão, choque séptico nas pessoas. Né? Então, por exemplo, quando você tem uma pessoa
com uma infecção, a pessoa vai para o hospital e ela está com febre alta, né? A pessoa vai assim, febril mesmo, 38,5, 39, 40, né? Uma febre elevadíssima, tá? Algumas pessoas talvez já tenham passado por isso aqui na nossa sala, né? É feito um exame chamado hemocultura. Não sei se alguém já ouviu falar disso, hemocultura. O que é hemocultura? Hemocultura é quando a gente vai colher o sangue da pessoa à procura de uma bactéria que possa estar surfando no nosso sistema sanguíneo. O que a gente está procurando? A gente está procurando ali uma bactéria gram-negativa que contenha LPS. Eu não acabei de falar que LPS, essa toxina que pode elevar a febre da pessoa? Sim. Então a gente colhe o sangue da pessoa e joga no meio de cultura para ver o quê? Se cresce uma bactéria gram-negativa. Olha que interessante, né? Eu não sei se alguém já chegou a fazer aqui, tem que fazer hemocultura, pessoal, mas hemocultura que a gente usa para diagnosticar bactérias que podem estar causando infecção generalizada, que estão no nosso sistema sanguíneo, né? Isso é algo grave, né? Algo perigoso, importante da gente diagnosticar. Né? Bom, aqui eu fiz uma tabelinha para a gente revisar isso, essa diferença das positivas e negativas, né? Não é tão fácil assim, tá? Então, olha lá. Bactérias gram-positivas, né? Ficam roxas no final da coloração. São bactérias que têm uma concentração maior de peptídeo glicânico. São bactérias que têm ácidos teicoicos, ou seja, bactérias que a gente pode usar para diferenciar entre gram-positivas. Bactérias gram-negativas ficam rosa no final da coloração. São bactérias que têm menos parede celular, então tem menos peptídeo glicânico. São bactérias que contêm parede externa, ou seja, possuem um gel chamado periplasma, rico em enzimas que contribuem com virulência, patogenicidade da bactéria. Além disso, no LPS, na membrana externa, eles têm o LPS, uma molécula capaz de causar febre alta e choque nos indivíduos afetados. Ok? Outra estrutura que a gente tem também das bactérias, fora a parede celular, é a membrana plasmática. Né? A membrana plasmática aqui a gente não vai investir muito tempo, porque é uma membrana que está presente em todas as células. Né? É um envoltório que está responsável por controlar aquilo que entra e aquilo que sai. As bactérias precisam da membrana plasmática para controlar o fluxo de alimento. A gente pode ver aqui nessa microscopia eletrônica aqui, ó, que a camada mais interna é a membrana plasmática. Essa camada mais externa aqui, ó, você pode ver que é a própria membrana externa. Então, se essa bactéria aqui tem membrana externa, a gente está falando de uma bactéria gram-negativa. Um bacilo gram-negativo. A gente pode ver que aqui ele tem um formato de bastão. Okay? Outra estrutura que a gente encontra nas bactérias é o citoplasma. A gente já falou bastante durante o curso de citoplasma, né? O citoplasma é o interior da célula, né? O citoplasma é onde a gente encontra ali as estruturas, por exemplo, as estruturas que garantem o funcionamento da nossa célula. Você tem que lembrar que a bactéria é uma célula procarionte, ou seja, ela não tem núcleo, né? O material genético dessa bactéria, ela está disperso pelo citoplasma. Se você observar aqui, ó, a gente tem o citoplasma de uma bactéria, de um bacilo, né? Parece que aqui no interior da célula a gente tem tipo uma televisão estática, né? Aquelas bolinhas que ficam quando não tem um canal ali definido, né? O que são essas bolinhas mais brancas aqui no meio, né, pessoal? Isso aqui é fita de material genético, é uma molécula de DNA da bactéria, que não está protegida no núcleo, tá? Você tem que perceber que a bactéria também tem aqui várias bolinhas mais pretas, né? O que são essas bolinhas aqui? Isso aqui são os ribossomos. Talvez você não lembre, mas os ribossomos são as organelas que fazem a síntese de proteínas da bactéria. Ribossomo é aquela estrutura que garante a produção de proteínas. As bactérias têm uma abundância de ribossomos, porque elas precisam toda hora estar sintetizando proteínas para sua sobrevivência, né? As bactérias também podem ter, no citoplasma, algumas vesículas que contêm substâncias interessantes para elas sobreviverem. Se chama de inclusão citoplasmática. Né? Para a gente aqui não é tão importante isso, você não precisa decorar isso, tá? Mas essas inclusões, elas são bolsas que contêm, por exemplo, elementos de nutrição, né? Elementos para garantir a sobrevivência dela a longo prazo. Tá? Existe uma estrutura que a gente já chegou a conversar lá na microbásica e que para a gente continua sendo importante, que são os plasmídios. Tá? Professor, eu lembro que você falava de plasmídio para a gente, mas eu esqueci. O que são plasmídios? Tá? Você pode ver aqui nessa foto
microscopia eletrônica, que a gente tem esse material genético aqui, essa parte mais branca aqui no meio, né? Isso aqui é o material genético principal da bactéria. Acontece que algumas bactérias têm um segundo material genético, que não é o material genético principal. É um pedaço extra de DNA que essas bactérias têm, né? O plasmídio é um material genético que garante vantagens para as bactérias. Nesse material genético, que não é nem importante para ela, não é obrigatório a bactéria ter o plasmídio, né? Ele vai ser uma pecinha, uma fita de DNA, que ali a gente pode encontrar alguns genes que garantem vantagens às bactérias. Por exemplo, no plasmídio, eu posso ter um gene que faz a bactéria se multiplicar mais acelerado. Eu posso ter um gene de resistência a um tipo de antibiótico. Eu posso ter ali um gene que faz a bactéria comer uma coisa que ela não poderia comer antes, tá? Então, para a gente resumir, para a gente entender bem, um plasmídio é um conjunto de genes que pode garantir vantagens seletivas àquelas bactérias. Você concorda comigo que uma bactéria que tem vários plasmídios, ela pode ser uma bactéria com mais vantagens do que uma bactéria sem plasmídios? Sim. Né? É por esse motivo que a gente fala que uma bactéria que tem plasmídios, ela tem fatores de virulência a mais. É uma bactéria virulenta. Né? Se eu tenho, por exemplo, no meu intestino, duas bactérias, uma com plasmídio e a outra sem, né? O plasmídio dessa bactéria garante que ela consiga comer um tipo de carboidrato que tem ali no meu intestino. Você concorda comigo que essa bactéria que tem esse plasmídio, ela vai conseguir consumir esse carboidrato, certo? Ela vai conseguir sobreviver no meu intestino. Aquela bactéria que não tinha plasmídio, ela não consegue comer esse carboidrato, porque ela não tem o gene nesse plasmídio, não tem o plasmídio. Você concorda comigo que a bactéria que sobreviveu, ela é mais virulenta? É a bactéria que conseguiu sobreviver. Amanhã ela pode me causar problema. Por quê? Hoje, ela está conseguindo usufruir do meu organismo. Tá? Isso não é talvez o mais interessante. O mais interessante é que algumas bactérias podem transferir plasmídios para outras bactérias. Então a gente tem uma doação de plasmídios de uma bactéria para outra. E isso ilustra um exemplo muito sério que a gente enfrenta no planeta, né? Transferência de genes. A gente chama isso de conjugação, né? Ou transferência horizontal, porque a gente tem duas bactérias e uma passa para outra. Tá? Um exemplo bem típico que pode acontecer, pessoal, é você ter, por exemplo, uma bactéria e essa bactéria tem um plasmídio com genes de resistência a antibióticos. Uma bactéria que tem plasmídio e que é resistente a tratamento de antibiótico. Né? E do ladinho dela tem uma bactéria que morre com qualquer antibiótico. O que pode acontecer se as duas tiverem contato físico? Uma transferir a resistência a antibiótico para outra, via transferência de plasmídios. Isso é algo que acontece todos os dias nos hospitais. É por isso que a gente deve evitar a circulação exagerada de pessoas nos hospitais, né? Você tem, por exemplo, uma pessoa doente, uma pessoa internada no hospital, e essa pessoa fica recebendo visita de tudo que é gente, né? Parente vai todo dia ali, tem contato com ela. Isso é perigoso, porque você está trocando nessas visitas, né? Nessa troca biológica, você está passando bactérias de umas pessoas para as outras. Se, por exemplo, você tem uma bactéria patogênica no hospital, você pode ter uma pessoa saindo do hospital e carregando essa bactéria. Né? Nós temos algumas bactérias super resistentes, bem importantes, como, por exemplo, a MRSA. É uma versão do Staphylococcus aureus resistente a um antibiótico chamado meticilina. A gente vai ter uma aula só para falar dela. Né? A gente teve o quê? A gente teve a transferência dessa bactéria de hospitais pelo mundo para a comunidade. Por essa troca irresponsável de excesso de visita, falta de biossegurança, né? Então, essas bactérias que têm plasmídios de resistência, para deixá-las virulentas, elas estão presentes aí no nosso dia a dia. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Ok? A gente já está se aproximando do final da nossa aula, pessoal, né? Força aí para a gente chegar até o fim. Tá? Olha só, a gente tem uma outro tipo de estrutura que se chama endósporo. O que é isso? Endósporo é a capacidade que a gente tem de algumas bactérias, aqui o slide está mostrando, né? O gênero Bacillus e o gênero Clostridium, né? De que quando ela está num momento inadequado, ela está no momento de privação de alimentos, assim, ela tem a capacidade de formar uma estrutura de resistência ao redor da parede da célula. Isso se chama endósporo. Né? Uma bactéria em formato de endósporo é uma bactéria que consegue resistir à falta de alimento.
aumento de temperatura, né? Falta de água, isso por trechos muito longos, né? Qual que é a relevância disso para a gente? Fontes e surtos alimentares, né? A gente tem, por exemplo, alguns alimentos que podem ser contaminados com essas bactérias aqui. Bacilos, Clostridium, né? Aqui eu coloquei, por exemplo, carne, eu coloquei leite, mas a gente tem vários alimentos, como, por exemplo, alimentos enlatados. O que acontece quando um alimento desses ele é contaminado com endósporo? A gente acabou de falar que é uma bactéria que está num formato de resistência. Aqui a gente tem algumas fotos, por exemplo, ó, mostrando esporos. Você pode ver que a gente tem essas estruturas, essas bolinhas mais pretas, né? O que é isso aqui? Isso aqui é um abaulamento que está protegendo a bactéria de cozimento, de falta de alimento, de dessecação, falta de água, né? Um alimento que está contaminado com endósporo é um alimento que está condenado. Não tem como você aproveitar esse alimento. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho um pedaço de carne, né? Se essa carne tivesse contaminada com endósporo, não tem como você colocar numa panela, por exemplo, e reaproveitar isso. É um alimento muito perigoso para a nossa saúde. Tá? A gente tem que descartar esse alimento. Né? E a gente chegou até a falar lá na microbásica disso, que quando você tem, por exemplo, alimentos enlatados no supermercado, e você percebe que existe alguma lesão naquela lata, então a lata está estufada, a lata está amassada, isso é muito perigoso, porque ali pode ser que existam bactérias em formato de endósporo e as bactérias estão produzindo gás, por isso que acabou estufando aquele produto. São alimentos bastante perigosos de se consumir. Né? Existe uma doença que é causada por isso, que se chama botulismo. Né? Existe aquele perigo, por exemplo, de você comer palmito de procedência irregular, de você comer mel de procedência irregular. Por quê? São alimentos que podem ser contaminados com endósporos. Essas bactérias estão presentes, por exemplo, em algumas raízes, no solo, e até mesmo em carcaças de animais, né? Na guerra no passado, quando o inimigo queria prejudicar a vida do exército inimigo, o que ele fazia? Ele contaminava rios, contaminava poços com ossos de animais. Se eu jogo o osso de uma carcaça apodrecida do animal, eu estou contaminando aquela água com endósporos. Né? Então, você tomava aquela água e você pegava o quê? Botulismo, uma doença que vai para o teu sistema nervoso e é muito perigosa. Né? A gente vai falar de botulismo mais pra frente. Tá? E para a gente já começar a partir para a parte final da nossa aula, a gente vai falar de algumas estruturas bacterianas que a gente encontra anexas, grudadas à parede celular. Né? A gente está falando, por exemplo, de algumas estruturas que vão garantir diretamente o sucesso de algumas bactérias, torná-las mais patogênicas. Tá? Eu tenho, por exemplo, a cápsula. Cápsula é uma camada de viscosidade que eu encontro protegendo a parede celular de algumas bactérias. A gente pode ver aqui, ó, eu fiz uma coloração de grama, tá? Isso aqui é um esfregaço de pulmão, né? Uma infecção pulmonar. Vocês estão percebendo que eu tenho aqui diplococos. O que é isso? Bolinhas agrupadas aos pares. Vocês podem perceber que esses diplococos eles têm uma espécie de camada transparente ao redor deles, né? Depois da parede roxa, eu tenho umas auras que estão transparentes. O que é isso? Isso é cápsula. Essa camada viscosa que, por ser muito viscosa, nem o corante consegue entrar. Por isso que fica essa mancha branca ali, né? O que a cápsula garante para a minha bactéria? A cápsula, ela aumenta a chance da bactéria se aderir ao meu sistema, ao meu epitélio, por exemplo, né? Então, eu tenho um diplococo que tem cápsula ali e eu inalo essa bactéria, né? A chance dela grudar nas minhas células pulmonares, nos pneumócitos, ela é maior, né? E outra coisa também, a cápsula garante a fuga contra o sistema imune. O sistema imune está preparado para comer a bactéria que tem um tipo de carga positiva, por exemplo. A cápsula reveste a bactéria de cargas negativas. Semelhante inibe semelhante, né? Então, por complementaridade química, a célula de defesa não consegue comer direito a bactéria. Geralmente, infecções pulmonares são causadas por bactérias que têm cápsula, né? O que dificulta ali a destruição desses patógenos. Né? Outra estrutura que a gente tem ligada à parede da bactéria, à célula bacteriana, são os flagelos, algo que a gente já comentou lá na microbásica, né? Os flagelos, eles são esses apêndices, eles são esses filamentos de proteína que garantem a mobilidade às bactérias. A gente pode ver aqui nesse slide várias imagens, microscopias eletrônicas, né, pessoal? De bactérias
flageladas, ou seja, bactérias que têm esses apêndices aqui e que vão funcionar como uma espécie de rotor, né? As bactérias elas vão ser atraídas pela presença de moléculas de alimento e elas vão, através de movimentos circulares, caminhar em direção ao alimento. A gente sabe que as bactérias não têm inteligência, não têm cérebro, né? A bactéria não cheira o alimento, comida e vai atrás, né? Não é inteligência, é químico isso. Ela tem receptores na sua parede celular que detectam algumas moléculas químicas que ela usa como alimento. Como a glicose, por exemplo, né? Frutose. E o que acontece? Ela vai começar a migrar à medida que ela vai comendo e seguir a direção do fluxo de alimento. Ela consegue seguir o rastro baseado, né, na endocitose desses produtos. Tá? Eu coloquei aqui a motilidade realizada por um gradiente de concentração na presença de um agente, ou seja, quimiotaxia. Ela segue diretamente uma substância química, né? É isso aqui, ó. Ela vai, por movimentos de parafuso, conseguir se impulsionar. Tá? E aqui, pessoal, a gente tem o último slide na nossa aula, que mostra o seguinte, as últimas estruturas que a gente tem ligadas à parede da bactéria. As fímbrias e os pires. Né? Você pode ver que nessa figura aqui, ó, a gente tem um link, a gente tem uma ponte entre as duas células bacterianas. Né? O que isso aqui faz? A gente está usando uma espécie de cabo USB. As fímbrias e os pires, elas são filamentos de proteína, são maiores do que os flagelos, e elas vão garantir a transferência de DNA entre as moléculas. A gente não acabou de falar que os plasmídios são aqueles pedacinhos de DNA que eu posso passar de uma bactéria para outra? É justamente assim que a gente passa o material genético de uma bactéria para outra. A gente cria uma ponte entre elas e há transferência de material genético. Transferência de plasmídios. Se a bactéria aqui de baixo era resistente a antibióticos, a partir desse momento, ela está transferindo esses genes para a segunda bactéria. A gente tem o quê? A gente tem ali duas bactérias agora resistentes a um antibiótico. Alguns tipos de fibras também conseguem usar a sua estrutura para fazer fixação no nosso epitélio. Ficar grudadas na monocamada do intestino, nos pulmões, por exemplo. Ok? Pessoal, eu vou interromper aqui o compartilhamento. A nossa aula hoje foi uma aula pesada, né? Em 1 hora a gente falou bastante coisa, tá? A gente procurou falar as partes mais relevantes da estrutura bacteriana. Sempre que necessário, a gente vai relembrar o que são essas estruturas, tá? Eu queria saber o seguinte, nesses momentinhos finais da nossa aula, alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Vamos aproveitar esse momento para tirar dúvidas, né, pessoal? Fico à disposição de vocês aí. Tem uma dúvida, professor. Perguntar. Que nem quando fala da tuberculose, como que pode, por exemplo, ela ser, digamos assim, uma bactéria aeróbica e mesmo assim ter um poder para infectar outros órgãos? Ele tem aquela camada que você falou? Olha só, agora você me sacaneou, Miguel, porque quando a gente está falando de bactéria da tuberculose, a gente está falando de uma bactéria mais patogênica do que a média. Não é à toa que a tuberculose hoje é a segunda maior doença infecciosa no mundo. A segunda doença infecciosa que mais mata no mundo é a micobactéria. A micobactéria ela tem muitos fatores de virulência, né? A gente chama a micobactéria de bacilo ácido álcool resistente. Ela tem uma camada mais grossa ainda na parede celular do que as outras bactérias, né? A micobactéria ela tem vários fatores de virulência que ela secreta para conseguir sobreviver em nódulos nos pulmões, né? Você talvez já tenha ouvido falar que uma pessoa tuberculosa tem nódulos nos pulmões, né? E também pelo sistema imune. São concentrações ricas em bacilos. Então, ela forma esses nódulos para que ela consiga sobreviver. Extrair oxigênio, por exemplo, extrair seus nutrientes. Ela é uma bactéria bem virulenta e a gente vai falar sobre a micobactéria na aula 8. Mais ou menos ali no começo de outubro, mais ou menos. Bom? Entendi. Obrigado, professor. E aí, pessoal? Mais alguma dúvida? Beleza, então. Olha só, se você está com dúvida e não quer perguntar, pode usar o momento para você perguntar lá no meu e-mail, bruno.gavinha@uniagrade.edu.br, né? Você também, lembrando, para finalizar a nossa aula aqui, você tem que responder a questão de frequência e você tem que responder a questão avaliativa, que você vai ganhar uma pequena nota.
As duas questões são questões de múltipla escolha, ok? Essa questão de múltipla escolha aqui, as duas, né? Você responde, graças à nossa live, a gente já tem a resposta aqui do que a gente falou hoje, tá? E até semana que vem, caso a gente não se encontre aí. Beleza? Maravilha, professor. Valeu pela aula. Muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, pela obrigado. participação aí. Valeu. Uma boa semana. Grande abraço. Boa semana, Edson. Boa semana.